Que alegria, que privilégio, que emoção estarmos juntos para estudar as Santas Escrituras, a Palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. É o nosso estudo bíblico conhecendo o Criador. Na verdade, são 27 lições. Nós vamos estudar agora a 5ª lição, que traz um título muito interessante. Não é, Wagner? Exatamente. 1000 anos de paz. Todos nós queremos paz. Todos nós buscamos isso, né? Vamos compreender neste estudo onde iremos passar 1000 anos de paz. O que as Santas Escrituras nos dizem sobre esses 1000 anos que nós passaremos totalmente em paz? Isso. Mas para começar o nosso estudo propriamente dito, vamos começar orando. Como sempre fazemos. Ajoelhe-se conosco. Deus eterno, Pai de amor, mais uma vez estamos juntos para estudarmos a Tua Palavra. Pedimos a Tua unção, a Tua direção, para que possamos, ó Deus, compreender o que a Tua Palavra nos quer ensinar sobre esse tema tão importante. Abra nossa mente e nosso coração. É o que nós lhe pedimos em nome do Senhor Jesus Cristo, Teu Filho. Amém. Amém. Bem, uma vez que nós já oramos, entregamos o estudo nas mãos do nosso Pai Celestial, agora já podemos abrir as Santas Escrituras. Eu vou começar com a primeira pergunta do nosso estudo. Haverá uma ressurreição de justos e outra de ímpios? João capítulo 5, versos 28 e 29 e Atos capítulo 24, versículo 15. Não vos admireis disso, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz e sairão. E Atos, no capítulo 24, verso 15. Tendo a esperança em Deus, como estes mesmos também esperam, de que há de haver ressurreição tanto dos justos como dos injustos. Então, nestes dois versos que nós vimos agora, os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz. Diz aqui que todos, ouvirão todos a sua ouvirão. voz. E em Atos diz que haverá sim ressurreição tanto dos justos como dos injustos. Exatamente. Vamos compreender então, no decorrer do nosso estudo, como se dará essa ressurreição, né? Pergunta 2. A ressurreição dos justos ocorrerá na segunda vinda de Jesus? 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 16. E Apocalipse 20, verso 6. Convido você mais uma vez a abrir a Bíblia, sempre fazendo isso, conferindo na Bíblia para ver se realmente o que nós estamos falando aqui está em acordo com as Santas Escrituras. Porque o Senhor mesmo descerá do céu com um grande brado, a voz do arcanjo, ao som da trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele durante os 1000 anos. Muito claro aqui neste alegre. Nós vemos que a ressurreição dos justos realmente ocorrerá primeiro. Exatamente. Então nós compreendemos claramente pelos textos que lemos que há duas ressurreições, a dos justos e a dos injustos. Exatamente, e a dos justos por ocasião da volta de Cristo. Vamos à pergunta número 3. Quando ressuscitarão os ímpios? Apocalipse capítulo 20, verso 5, na primeira parte tem a resposta. Mas os outros mortos não reviveram, até que os 1000 anos se completassem. Então, quando terminar esse período de 1000 anos, os ímpios vão ressuscitar. Exatamente. Vamos entender isso aqui. Cristo volta. Certo. Os justos ressuscitam. Certo. Começa então os 1000 anos. Após os 1000 anos, os ímpios ressuscitam, é isso? Bom, pelo que nós lemos aqui, sim. Exatamente. Então, vamos continuar desenvolvendo esse tema para que nós possamos ver o que as Sagradas Escrituras estão nos revelando. Já que nós estamos falando do milênio, ou neste período de 1000 anos, nós temos que entender alguns eventos que ocorrerão neste período, né? Exato.
Vamos à pergunta 4, então. Quais os eventos que marcarão o início do milênio? A volta de Jesus, os quais lhes disseram: varões galileus, por que ficais aí olhando para o céu? Esse Jesus, que dentre vós foi elevado para o céu, há de vir assim como para o céu vistes ir. Isso está em Atos 1:11. Então, um dos eventos que marca o início do milênio é a volta de Cristo. Na verdade, este é o evento que marca o início do milênio, né? Exatamente. Jesus Cristo voltando com poder e grande glória, então começa o período dos 1000 anos de paz para o povo de Deus salvo. Exatamente. Né? Aqueles que aguardaram o Senhor. Como nós vimos, os justos ressuscitam e vão subir para se encontrar com o Senhor nos ares, como diz Paulo. E os vivos justos serão transformados, como já vimos em estudo anterior, Exato. no abrir e fechar de olhos. Em 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, verso 8, nos traz mais um acontecimento que vai ocorrer por ocasião da volta de Cristo, marcando assim o início do milênio. E então será revelado esse iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e destruirá com a manifestação da sua vinda. É mais um acontecimento que ocorre por ocasião da volta de Cristo. Ok, a ressurreição dos justos, eu creio que isso interessa para todos nós, né? Quando eles vão ressuscitar, de que forma? Em 1 Tessalonicenses 4,16, porque o Senhor mesmo descerá do céu com grande brado, a voz do arcanjo, ao som da trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Então temos mais um evento, não é isso, Alegre? A ressurreição dos justos. Ocorrerá também por ocasião da volta de Cristo, é mais um acontecimento que marca o início do milênio de paz. E existe também o arrebatamento dos justos. E está lá em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, verso 17. E diz assim: depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles, nas nuvens, ao encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. E se nós formos a Apocalipse, como vamos fazer, né? Veremos que um acontecimento interessante se dará por ocasião da volta de Jesus Cristo. Este acontecimento é a prisão do maior de todos os inimigos, a prisão de Satanás. Porque está escrito: e vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Apocalipse capítulo 20, verso 1. E agora verso 2. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e o amarrou por 1000 anos. Então Satanás vai ficar preso por 1000 anos. Amarrado por 1000 anos? Satanás é lógico com seus anjos. Sim. Certo. Agora, de que forma ele vai ficar amarrado? Apocalipse 20, verso 3, diz assim: lançou-o no abismo, o qual fechou e selou sobre ele, para que não enganasse mais as nações até que os 1000 anos se completassem. Depois disto, é necessário que ele seja solto por um pouco de tempo. Interessante aqui, né? Diz que ele ficará preso durante 1000 anos, ele não vai ter a quem tentar, né? Mas depois que terminar os 1000 anos, ele será solto por um pouco de tempo. Agora vamos à quinta pergunta: quais as condições reinantes durante o milênio? A resposta está em Apocalipse capítulo 20, versículo 4. Então vi uns tronos, e aos que se assentaram sobre eles foi dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus, e que não adoraram a besta nem a sua imagem, e não receberam o sinal na fronte nem nas mãos, e reviveram, e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Então aqui nós entendemos claramente: aos que se assentaram sobre esses tronos foi dado o poder de julgar. Ok. Então eles vão reinar com Cristo durante 1000 anos. Então os justos, eles reinam e julgam os anjos e os ímpios no céu. Esse é o julgamento que eles vão fazer durante esse milênio.
Neste período, os ímpios, eles permanecem como? Os ímpios, meus queridos, permanecem mortos. Você quer ver um texto muito claro sobre isso? Abra sua Bíblia em Jeremias, no capítulo 25, versículo 33. E os mortos do Senhor naquele dia se encontrarão desde uma extremidade da terra até a outra. Não serão pranteados, nem recolhidos, nem sepultados, mas serão como esterco sobre a superfície da terra. Que texto profundo, hein, Wagner? Os ímpios permanecerão mortos aqui na terra durante esse milênio. Eu achei muito forte essa palavra final aqui, ó. Eles serão como esterco sobre a superfície da terra. Uma coisa terrível. Realmente uma cena espantosa. Né? Mas em Jeremias, no capítulo 4, do verso 23 ao 25, diz também que a terra vai ficar vazia. Lá está escrito assim, acompanhe comigo na sua Bíblia. Observei a terra, e eis que era sem forma e vazia. Também os céus, e não tinha a sua luz. Observei os montes, e eis que estavam tremendo, e todos os outeiros estremeciam. Observei, e eis que não havia homem algum, e todas as aves do céu tinham fugido. No versículo 25, Wagner diz que ele observou e que não havia homem algum. Até as aves do céu tinham fugido. Completamente vazia a terra. A terra então fica vazia, como você já havia dito, né? E ainda em Jeremias, vamos ao texto que está no capítulo 4, versículos 26 e 27. Leia comigo. Vi também que a terra fértil era um deserto, e todas as suas cidades estavam derrubadas diante do Senhor, diante do furor da sua ira. Pois assim diz o Senhor, toda a terra ficará assolada, de todo, porém, não a consumirei. Confirma aqui então que a terra vai ficar assolada, vazia, não é isso? A assolação, ela é geral, porém a terra não será consumida de tudo, né? Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e o amarrou por 1000 anos. Então vejam aqui que o dragão, a antiga serpente, o diabo, Satanás, ele será amarrado por 1000 anos. Pergunta 6. Quais os acontecimentos ao final dos 1000 anos? Apocalipse 21, verso 2. Vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, adereçada como uma noiva ataviada para o seu noivo. Aonde será, em que localização da terra, que essa nova Jerusalém vai descer? Interessante que em Zacarias, capítulo 14, versos 4 a 10, nós temos uma base para dar uma resposta à sua pergunta, Wagner. Vamos ver juntos o que está escrito lá? Abra sua Bíblia em Zacarias, capítulo 14, do verso 4 ao verso 10, e acompanhe conosco. Naquele dia estarão seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está de fronte de Jerusalém para o oriente. E o Monte das Oliveiras será fendido pelo meio, do oriente para o ocidente, e haverá um vale muito grande, e metade do monte se removerá para o norte, e a outra metade dele para o sul. A nova Jerusalém vem descendo dos céus. O Senhor Jesus Cristo está lá, com os seus santos anjos e os salvos. O Monte das Oliveiras vai se rachar, vai fender em duas partes. Ele vai então se abrir, criar um grande vale, e depois a Santa Jerusalém, ela vai pousar naquele vale. Agora uma questão, em Apocalipse capítulo 20, verso 5, na primeira parte, diz: mas os outros mortos não reviveram até que os 1000 anos se completassem. Podemos entender aqui que haverá nesse exato momento a ressurreição dos ímpios, ou, como podemos dizer, a segunda ressurreição? Exatamente, porque os outros mortos ali só podem ser os que não foram justos, porque os justos já ressuscitaram, então só pode ser realmente os ímpios. E neste momento, Satanás então, ele será solto, é isso? Porque diz que ele será solto por um pouco de tempo. Apocalipse 20, verso 7 diz isso, leia comigo. Ora,
quando se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão. Muito bem, agora uma vez solto, o que ele vai fazer? Tentar. Como um general habilidoso, ele então vai unir as suas forças e vai tentar fazer o quê? Atacar quem e o quê? A cidade santa, onde Cristo está lá com seus santos. Teria ele realmente esse intuito? Seria ele realmente levado a tomar essa decisão desesperadora? Acredito que sim. Malaquias 4:1, Chalegre, traz uma informação importante para nós. O que vai acontecer diante dessas circunstâncias? Pois eis que aquele dia vem ardendo como fornalha. Todos os soberbos e todos os que cometem impiedade serão como restolho, e o dia que está para vir os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não lhes deixará nem raiz, nem ramo. Aquele dia vem ardendo como fornalha. É fogo mesmo, consumidor. Exatamente. Então vamos ver se eu entendi. Satanás, quando ele vê que todos os ímpios foram ressuscitados, ele se anima. E aí ele reúne a todos para tomar de assalto a santa cidade. Ele vê o seu número, olha e diz: nossa, nós somos muitos. Nós temos como atacar. A palavra de Deus diz que os ímpios são como a areia do mar. E ele parte numa ação, eu diria, desesperada. Para o tudo ou nada, né? Exatamente. Então, naquele momento, desce fogo do céu e vai consumir a todos, é isso mesmo? Não vai deixar nem raiz, que é Satanás, nem os seus ramos, que são os seus seguidores. Satanás é a raiz de todo mal. Exatamente. Nele se originou o mal. Então, aqui Cristo, ele acaba definitivamente com o mal. E Malaquias ainda, no capítulo 4, versos 2 e 3, nós lemos: mas para vós, os que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo curas nas suas asas. E vós saireis e saltareis como bezerros da estrebaria, e pisareis os ímpios, porque se farão cinza debaixo das plantas de vossos pés, naquele dia que prepararei, diz o Senhor dos Exércitos. É importante dizer que não é do agrado do Senhor a morte de quem quer que seja, de nenhuma pessoa, por mais que ela seja ímpia, mas aqueles que insistem em se agarrar ao erro, ao pecado e continuar transgredindo a palavra de Deus, os seus mandamentos, Deus terá que aniquilá-los porque o pecado está neles. Eu costumo dizer o seguinte, Wagner, que Deus, ele ama o pecador, mas aborrece o pecado, ele odeia o pecado. Então, se ele ama o pecador, mas se o pecador continuar agarrado ao pecado, quando Deus for destruir o pecado completamente, se você se agarrar ao pecado, será destruído com o pecado. Exatamente. Se eu me agarrar ao pecado, serei destruído junto com o pecado. Isso, a palavra de Deus chama isso de a obra estranha de Deus. É porque Deus é amor. Exato. Mas também ele é justiça. Exato. Né? Apocalipse 20:10 traz uma informação importante para nós. Leia comigo. E o diabo, que os enganava, foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. Então veja aqui a informação. Satanás é o último a ser destruído porque lá no lago de fogo já estarão a besta, o falso profeta, né? Todos que cometeram abominações. Exato. E Satanás será lançado depois neste lago de fogo e enxofre, e ele vai queimar mesmo. Exato. Será atormentado, né? Pergunta 7, então. A promessa de uma nova terra, então, se concretizará? 2 Pedro, capítulo 3, versos 10 a 13. Virá, pois, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos, ardendo, se dissolverão, e a terra e as obras que nela há serão descobertas. Ora, uma vez que todas estas coisas hão de ser assim dissolvidas, que pessoas não deveis ser em santidade e piedade,
aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardendo se fundirão? Nós, porém, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e uma nova terra, em que habita a justiça. Nós aguardamos, sim, novos céus e uma nova terra, onde haverá justiça eterna. Isso realmente é o que nós aguardamos. Esse texto também, Chalega, ele chama atenção, e amigo, para a maneira de nós vivermos. Devemos estar aguardando, devemos também estar apressando essa vinda de Cristo, essa vinda do dia de Deus. Apressando como? Nos santificando, nos preparando, retirando de nós o pecado e também ajudando a outras pessoas a se prepararem, pregando este evangelho eterno a outras pessoas. Exatamente, Wagner. Esta é a nossa missão. A nossa missão não é só a missão de nos preparar a nós, mas também de ajudar outras pessoas a se prepararem, para que juntos possamos nos encontrar com o Senhor. Bem, mas agora eu o convido para que possamos juntos entender mais sobre o milênio bíblico. Vamos fazer uma revisão daquilo que nós vemos até agora, com essa tela que vai aparecer aí para você. Vai acompanhando os tópicos, que você vai revisar agora conosco, os tópicos importantes a respeito do milênio. Nós estamos vivendo nos dias finais. E o que vai acontecer? Jesus Cristo vai voltar com poder e glória. Haverá a primeira ressurreição, a ressurreição dos justos, a ascensão dos vivos. Os vivos são transformados e sobem com Jesus. Os ímpios, eles morrem por ocasião da volta de Jesus. Satanás fica prisioneiro aqui nessa terra, não tendo a ninguém mais a quem possa tentar. A terra será desolada. Aí nós começamos aquele período, Wagner, de 1000 anos. O milênio de paz. Então os justos vão para o céu, passar lá esse milênio. Os ímpios vão permanecer mortos. E Satanás prisioneiro, das circunstâncias aqui na terra. A terra fica o quê? Em descanso. Seria realmente o milênio, de descanso. Os 1000 anos que a terra passará em descanso, repousando, né? Exatamente. Então, após o milênio, a Nova Jerusalém desce. Não é isso, Tia Alegre? Continua para nós aí. A Nova Jerusalém desce, os ímpios ressuscitam, esta é a segunda ressurreição. Satanás é solto da sua prisão circunstancial ao julgamento final. E aí sim haverá a destruição final. E em seguida teremos a terra renovada e entraremos na eternidade. Ou seja, raiz e ramo foi exterminado, o mal acabou, não haverá nenhum sinal, nenhum vestígio de maldade no universo, e então viveremos para sempre com o Senhor. Agora nós ficamos com um recado aqui importante das Santas Escrituras, que está em Lucas, no capítulo 21, versículo 34. Olhai por vós mesmos, não aconteça que os vossos corações se carreguem de glutonaria, de embriaguez e dos cuidados da vida, e aquele dia, volta de Jesus ou morte, vos sobrevenha de improviso como um laço. Para finalizar, amigo, vamos ler juntos aí 2 Pedro 3, verso 9. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a têm por tardia, porém tem paciência para convosco, não querendo que ninguém se perca, senão que todos se arrependam. Muito bem, nós devemos verdadeiramente nos preparar, aceitar o convite de Cristo, ir a Ele, andar com Ele, viver com Ele, para que estejamos preparados para nos encontrar brevemente com Ele, quando Ele virá com poder e grande glória e passar os 1000 anos de paz no céu, como nós aprendemos. Não retarde essa preparação. É importante que agora você se entregue a Cristo e faça uma renovação da sua vida. E junte-se a Ele e peça a Ele que te prepare pessoalmente para esse encontro maravilhoso, para vivermos para sempre com Ele. Vamos orar? Pai querido, Deus eterno, sabemos que o Teu Filho Jesus Cristo em breve virá com poder e grande glória, para dar início ao milênio tão esperado. Passaremos 1000 anos de paz no céu,
onde nós julgaremos, onde estaremos ao lado do nosso Senhor e Salvador Jesus. Prepara-nos para esse encontro e para esse momento. Prepara cada um dos teus filhos que está estudando conosco. Dá-nos essa graça, Pai. Dá-nos o poder para vencer o pecado e assim nos juntar a Ti, nos unir a Ti e aos Teus anjos em louvor e adoração ao Teu nome. Obrigado, fica conosco. No santo nome de Jesus te peço e agradeço. Amém.